Olá, vamos informar. A INAC registrou mais de 13 mil casos de fuga à paternidade e 60 casos de fuga à maternidade. Na segunda reportagem da série Moradias em Risco, você vai ver as condições das casas na encosta da Boa Vista. Angola e Argélia podem voltar a estar ligadas por via aérea. Um acordo foi assinado com este propósito. A comunidade Khoisan, no município de Cangamba, está a dedicar-se à agricultura no México. Palestinianos reagem à vontade reiterada de Trump de ocupar Gaza e garantem que vão lutar pelo seu território. Tem desporto para ver com a preparação do aliciante 1º de agosto Cabos Corpo do Palanca. Quinta-feira, 6 de fevereiro. Bem-vindos ao melhor da informação. Olá, boa noite. Vamos dar sequência à nossa série de reportagens sobre a habitação e acompanhar esta segunda matéria da série Moradias em Risco. Você vai acompanhar daqui a pouco as condições de precariedade na encosta da Boa Vista. Os moradores alegam que não têm para onde ir. A maior preocupação dessas famílias prende-se com a época de chuva que, por causa da força da água, tende a arrastar muitas casas. Aqui não vale a pena, a época de chuva, as casas caírem. Estamos a viver assim porque para onde é que conseguimos ir? Não temos mais sítio para ir. Nessa parte do roque sai uma correnteza d'água, nós aqui passamos mal. Essas casas daqui embaixo, outras casas ficam inundadas com águas. As pessoas daqui embaixo dormem em cima do teto. Aqui passamos mal mesmo. Normalmente nós estamos aqui na montanha, quando a água vem, ela passa. Mas também temos que ter mesmo sacos que devem meter para travar a água, para desviar a água, etc. Maria Domingos, anciã de 72 anos, a viver nas encostas da Boa Vista desde a época do conflito armado, conta que do pouco que ainda tem é levado pelas águas das chuvas. Fugimos à guerra, viemos aqui no Anda, sentamos aqui nessas montanhas. Quando chuva mesmo entra em casa, pronto, tudo acabou, a mobília de casa, as crianças. Que não tem sorte, todo casal morre em casa. Quem tem sorte é que sai fora. Por esta altura, os moradores já colocaram os sacos com areia para desviar o curso da água durante as quedas pluviométricas. Quando cai a água, quando chove mesmo, aqui a água passa dessa vala, aí atrás vala, de cada casa mesmo tem a sua vala de trás. O abril está aí. Abril está aí. Então, assim mesmo está aí a abrir aqui, estamos já a preparar os sacos para a gente começar a entulhar atrás das casas, senão mesmo aqui é um risco. A Rede Girassol contactou a Administração Municipal do Sambizanga para mais informação e prometeu pronunciar-se em próximas ocasiões. As encostas da Boa Vista, em plena cidade de Luanda, é marcada pela extrema pobreza e paisagens de desespero. Amanhã você assiste mais uma matéria desta série. O INAC recebeu mais de 31 mil casos de violência contra a criança em 2024 e deste número, 13 mil são de fuga à paternidade. Neste ano, a fuga à maternidade também entrou para as estatísticas, com 60 casos. A temática não é nova. Fuga à paternidade. O problema que atinge o país não escolhe classe social, pois abrange essencialmente professores, pastores, jornalistas, taxistas, polícias e militares. De acordo com a porta-voz do INAC, Rosalina Domingos, só em 2024, mais de 13 mil progenitores homens fugiram das suas responsabilidades. Denúncia que o Instituto Nacional da Criança recepcionou durante o ano de 2024, que foram no total 31.894 casos, destes 13.725 foram de fuga à paternidade. É de facto o maior número registrado durante o ano de 2024, das denúncias recepcionadas tanto na linha SOS Criança, que atende pelo terminal telefônico 15015, e nos serviços presenciais em todo o país, não é registrado a nível dos serviços provinciais, bem como na estrutura central do Instituto Nacional da Criança. Entre as províncias com maior número de casos, Rosalina Domingos afirma que o destaque recai para Luanda. A fuga à paternidade é a que mais lidera, não é? Com um número com mais de 4.020 casos de fuga à paternidade, e segue-se a província de Benguela com 2.381 casos. A província que, na verdade, apresenta menor casos de fuga à paternidade durante o ano de 2024 foi a província do Kwanza Sul,
De acordo com a Convenção sobre o Direito da Criança, ela tem o direito de conhecer os seus pais e ser criada por eles. José Lourenço acredita que a fuga à paternidade cria transtornos psicológicos aos menores. Este comportamento de abandono dos filhos sem sequer lhe atribuir um nome cria outros transtornos psicológicos às crianças, como o bullying, como o sentimento de tristeza por não ter nome completo, por algumas vezes não ver o pai aí à escola. Sabino Rezende apela pela responsabilização. Seria bom se os pais olhassem pelo aquilo que eles próprios trouxeram no mundo, sem autorização desse próprio bebê, mas eles próprios acharam por ter medo, por fruto do amor, venham esse bebê. Então seria bom que os pais assumissem as suas próprias responsabilidades que eles trazeram no mundo. Apesar de pouco mencionada, as mães também fogem das suas obrigações. Casos como abandonar o bebê no lixo ou deixar sob cuidado dos pais constituem fuga à maternidade. Situação que, segundo Rosalina Domingos, tem vindo a crescer no país. Das províncias mesmo, mas aqui na província de Luanda estamos a falar de casos de crianças que foram encontradas em sarjetas, valas de lixo, contentores. Temos um caso de uma criança que foi abandonada no início do ano de 2024 num contentor no município de Viana, no bairro da Estalagem. A criança encontra-se até o momento internada numa das unidades hospitalares. Esta criança foi comida pelos insectos, ratos, gatos. 24, nós registramos mais de 60 casos de fuga à maternidade. E mais de 3 mil casos de violência doméstica foram registados durante o ano passado. Estes dados foram avançados hoje pelo Secretário de Estado para o Interior, no ato de abertura do curso de capacitação de efetivos. O aumento de casos de violência doméstica tem preocupado a sociedade e as autoridades angolanas. Todos os dias, 9 crimes de violência doméstica são registados. A província de Luanda lidera a lista com 863 crimes. Durante o período, foram registrados 3.149 crimes de violência doméstica, registrando, portanto, um aumento de 58 casos comparativamente ao ano passado. Também corresponde, por sua vez, a 9% de aumento, com uma média aproximada de 9 crimes dia. Dentre os crimes registrados, 1.058 foram por violência física, 448 por violência psicológica, 730 por violência sexual, 65 por fuga à paternidade, 358 por violência patrimonial, 225 por não prestação de alimentos, 266 por ameaças, tendo sido detidos 1.885 implicados no cometimento dos referidos crimes. As províncias que registraram o maior número de crimes foram Luanda, com 863 crimes, Benguela, com 262 crimes e Kwanza Norte, com 226 crimes. Com o objetivo de elevar as competências técnicas dos efetivos do Ministério do Interior, mais de 150 polícias estão a ser capacitados sobre o atendimento às vítimas de violência doméstica. Na ocasião, o diretor do INAC, Paulo Calesse, destacou a melhoria do atendimento para as vítimas de violência como um dos objetivos principais da ação formativa. Nós temos vindo a detectar alguma lacuna relativamente a esta vertente da capacitação. O Ministério do Interior antecipou-se ou está a capacitar mais de 150 efetivos nesta matéria, que é extremamente importante, e pensamos os efetivos capacitados, teremos melhor resposta, as crianças serão melhor atendidas, as crianças serão melhor encaminhadas e certamente estaremos a trabalhar mais alinhado, mais coordenado e teremos resultados mais animadores. A conselheira do Ministério do Interior para o setor social, Joaquina da Silva, chama a atenção para a cultura de denúncia. Tem que denunciar quem ouve. Ainda que não tenhamos coragem, nós, a vítima, não tenha coragem de ir até o posto policial, mas ela já comentou com alguém. Esta pessoa que recebeu esta mensagem deve denunciar. Todos nós devemos trabalhar na cadeia de denúncia. Joaquina da Silva alerta para os sinais de abuso contra as crianças.
E temos que ter, principalmente a questão da violência sexual, temos que ter cuidado com os nossos filhos menores. Há muitos sinais. Há os sinais de depressão. Uma criança depressiva está sempre fechada. E nós, pais, estamos constantemente a adiar. Quando uma filha diz, mamãe, quer falar contigo? Nós dissemos, não, já que eu pedi saldo. Atenção a esse adiamento do pedido de solicitação quando elas pretendem manifestar-se. A ação formativa realizada pelo MININT tem a duração de 3 dias e conta com a parceria do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, bem como o Instituto Nacional da Criança, INAC, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Dislexia em reportagem da semana. A dislexia é uma dificuldade de aprendizagem de leitura e escrita. Então isso é evidenciado no processo escolar. Até os 11 anos de idade eu fui analfabeto, até que eu comecei a fazer aulas de reforço. Detalhes sobre o distúrbio genético que dificulta a aprendizagem. São a dificuldade de perceber aquilo que se está a ler, a dificuldade de reproduzir o som correspondente àquilo que se está a ler, a troca de sons. Recomendações para casos mais complexos. Procura um psicólogo, um fonoaudiólogo, um psicopedagogo que vai poder nortear melhor esse tratamento e vai poder dirigir essa família junto com essa criança e escola a tomar a melhor decisão. Dislexia. Exclusivo Girassol Jornal. IVM e IPU. Impostos de cobrança anual. Desconhecimento e dívidas. Em destaque. A delegação vinda do Brasil e que está interessada em investir em Angola, no ramo farmacêutico, trabalhou nesta quinta-feira em Benguela, acompanhada da Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. A jornada contemplou visitas a infraestruturas de fabrico e armazenamento de medicamentos na província. Trata-se da empresa MS que quer investir no país na produção de medicamento. Nesta quinta-feira, a comitiva acompanhada pela Ministra da Saúde visitou esta fábrica de medicamentos já desativada há algum tempo, bem como o PDIC, Polo Industrial de Catumbela. Ao falar à imprensa, Silvia Lutucuta justificou a presença da comitiva de empresários especialistas na indústria farmacêutica. Potenciais investidores da indústria farmacêutica, a empresa EMS, que é o gigante na fabricação de medicamentos genéricos da América Latina, com histórico importante de exportações para a Europa, para a África e também para os Estados Unidos, dominam o mercado brasileiro e é importante nós termos este tipo de investidores com interesse em estabelecer, com o apoio do governo, a indústria farmacêutica no nosso país. O Polo de Desenvolvimento Industrial da Catumbela também mereceu a atenção dos empresários, com condições favoráveis para a implantação de uma fábrica de medicamentos, tal como explica o presidente do Conselho de Administração do PDIC. Bem, nós nesse momento estamos a lutar para este desiderato, não é? Nós estamos a fazer, tentar buscar parceiros, financiamentos, no sentido de olhar com seriedade naquilo que são as infraestruturas. Portanto, nós temos o corredor do Lubito, precisamos fazer desenvolver essas infraestruturas e uma delas são os polos de desenvolvimento industriais. E o PDIC é uma dessas infraestruturas que nós precisamos de ir buscar financiamento para poder então melhorar as nossas infraestruturas e trazer mais investimento a nível de fábrica. No final da visita, o CEO da MS mostrou-se satisfeito, faltando agora a decisão de uma possível construção da fábrica ou a reabilitação desta fábrica, localizada numa das zonas periféricas da cidade de Benguela. Isso vai depender um pouco dos estudos que nós vamos fazer, né? Então, dependendo dos produtos que nós estamos discutindo com o Ministério sobre a demanda, aí faremos uma análise técnica para saber se fica mais vantajoso construir uma fábrica do ou reformar. Há um limite que vocês têm para gastar? Ou nem? Não estamos ainda discutindo valores, é mais a questão de viabilidade técnica mesmo.
A presença dos empresários brasileiros que querem investir em Angola no setor farmacêutico terminou com uma visita guiada às instalações do Porto Comercial de Lobito. Agora, os dados sobre a cólera. O Ministério da Saúde ainda não liberou os dados atuais, mas no dia de ontem, a última atualização feita, dava conta da entrada da província do Cunene para a lista de províncias que estão a viver com a epidemia e registou um caso. O Cunene teve o seu primeiro registro nestes 190 dias desde que começou o surto. 5 terminaram em mortes, sendo que em Luanda 2 no Bengo e outros 2 na província de Icole e Bengo. No total, desde o início do surto, foram diagnosticados com cólera 2.259 pessoas, tendo 75 delas perdido a vida. E alguns cidadãos da capital Luanda desconhecem o IPU e o IVM, Imposto Predial Urbano, e o Imposto sobre os Veículos Motorizados. Os munícipes alegam que não têm informações sobre os referidos impostos e, por isso, não fazem os devidos pagamentos. Todos os cidadãos proprietários de imóveis ou de veículos devem contribuir anualmente ao Estado pela posse ou usufruto do seu património. O pagamento do Imposto Predial Urbano decorre de 1 de janeiro a 31 de março, ao passo que o Imposto sobre Veículos Motorizados decorre de 1 de janeiro a 30 de junho de cada ano. Todo cidadão deve pagar ao Estado pela propriedade ou usufruto de um património, seja uma casa, apartamento, terreno ou um veículo. Mas, em Luanda, muitos cidadãos não pagam e dizem que desconhecem estes impostos. Creio eu que é muita falta de conhecimento de parte dos motoqueiros. Na verdade, saber o que é que significa principalmente esse IVM, e creio eu que há um desconhecimento total naquilo que abrange a nossa ambas parte dos motoqueiros. Não pagamos ainda. Porque acho que não é muito divulgado sobre os impostos ou sobre o IVM, não é muito divulgado. Se mototaxistas falam em desconhecimento, há automobilistas que se negam a pagar o imposto como forma de reivindicar o péssimo estado das vias. O IVM não pago. Paga por quê? Não pago porque atendendo às condições. Por isso é que eu não pago o IVM. E atendendo o país do jeito que está, meu irmão. Ou vamos pagar o IVM ou vamos comprar o arroz. Por outro lado, muitos pagam, mas queixam-se de não usufruírem dos benefícios. Por exemplo, o imposto paga-se para manutenção das vias, mas não se faz sentido porque estamos sempre constantemente a partir os carros, principalmente os amortecedores, fecho de mola e cada vez mais os acessórios dos automóveis estão mais... IBM, não, eu pago anualmente. Então, só que pronto, a pessoa paga, mas as estradas estão péssimas. Se o senhor ver aí atrás de mim, vê só como é que está a rua. No ano passado, a Administração Geral Tributária arrecadou receitas no total de 72,1 mil milhões de kwanzas com o imposto predial e 5,1 mil milhões de kwanzas com o imposto de veículos motorizados, registrando assim um crescimento de 47% e 27%, respectivamente, se comparado ao ano de 2023. A província de Luanda foi a que mais contribuiu. As províncias que mais contribuíram para o imposto predial, nós tivemos a província de Luanda, com 43 mil milhões. Tivemos depois a província do Zaire, com 4 mil milhões. Depois tivemos a província de Benguela, com 1.000 milhões. De acordo com o administrador da Administração Geral Tributária, os veículos ligeiros são os que mais contribuíram. Relativamente ao IVM, tivemos também a mesma realidade. Portanto, aqui tivemos a província de Luanda com maior contributo. Depois tivemos a província de Benguela e depois tivemos a província da Huila. Portanto, são essas as províncias que mais contribuíram a nível do imposto predial e ao nível do imposto sobre veículos motorizados. São os veículos ligeiros que mais contribuíram, seguidos pelos veículos pesados e depois pelos
pelos motociclos e pelas embarcações. Quem não paga o IVM e o IPU pode incorrer a pena de ser alvo de um processo de execução fiscal, sujeitando-se à cobrança coerciva pelo Estado ou à aplicação de multa à taxa de 25% do valor do imposto. E a economia nacional cresceu 5,5% no terceiro trimestre de 2024. A nossa equipa de reportagem foi às ruas saber como os pequenos e médios empreendedores têm contribuído para este crescimento. No contexto económico do país, uma boa parte do crescimento tem sido impulsionada pela contribuição das pequenas e médias empresas. Os proprietários, gerentes e economistas falaram sobre qual tem sido o seu papel na sociedade e como têm contribuído para o crescimento da economia, mesmo em tempos difíceis. Todo fim de mês, contabilista faz balanço. Faz balanço, o 1% da receita que nós ganhou no fim de mês, nós pagar no nível da AGT. Todo mês de abril, todo ano, nós paga imposto industrial, 40% da receita no nível da AGT. Manter o negócio, contribuir para as receitas fiscais, torna-se ainda mais difícil, principalmente quando a procura dos produtos comercializados é pouca. É de aguentar, né? Toda empresa tem os seus dias bons e dias maus. Então, quando não tem muitos clientes, ficamos mesmo só assim, fizemos algumas coisas, alguns clientes e outros não. Temos sempre um outro rendimento das clientes que vêm levando as coisas quando chega logo, então elas levam e tem já um preço super alto. Sempre a paciência de pagar mensalmente e então quando dentro da loja não temos vendas e não conseguimos angariar aquilo que nós queríamos no mês e com aquele rendimento das clientes já da casa, então vem para aqui para a loja e pagamos sempre os impostos. Para o economista José Lumbo, o contributo dos pequenos e médios empreendedores vai além de pagar apenas impostos. Em termos práticos, na questão da empregabilidade, portanto, empregabilidade é uma variável muito importante do ponto de vista macroeconômico. Portanto, os pequenos empreendedores contribuem com o emprego, portanto, ele pode ser alguém a empregar uma, duas pessoas, mas o agregado de todos esses pequenos empreendedores geram muitos empregos, portanto, e baixa significativamente a taxa de desemprego. Tem aqui a questão do investimento. Portanto, a variável investimento é uma variável que, do ponto de vista econômico, tem uma relação positiva à demanda agregada, que é a economia, e eles, ao entram na componente investimento, porque eles vêm com o propósito de gerar lucros, de entrar num negócio, não é? Venderem, gerarem lucros, e a questão da lucratividade e também o atendimento das necessidades do mercado. As estatísticas do guichê único da empresa, de 1 de janeiro até a data presente, registra que já foram constituídas 246 empresas e atualizadas 313, quer sejam do tipo comerciante em nome individual, sociedade anónima, cooperativas, entre outras modalidades. Do ponto de vista micro, eles entram atendendo várias esferas da necessidade em termos de mercado angolano, como qualquer outro mercado, e eles têm um forte impacto também com os impostos. Portanto, os empreendedores também pagam impostos, pagam taxas, não é? Também são multados algumas vezes, e isso traz, de certa medida, aqui uma contribuição para o capítulo da arrecadação do Orçamento Geral do Estado. Segundo o Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, INAPEM, o país conta com mais de 46 mil empresas já certificadas, 12.606 empreendedores, mais de 3 mil pequenas empresas, 2 mil médias empresas, 256 startups e cerca de 62 incubadoras que podem atender à necessidade do mercado e contribuir para a economia no país.
O Presidente da República, João Lourenço, assinou hoje decretos a exonerar e a nomear chefes de missões diplomáticas, isto no âmbito de um processo de rotação de quadros no setor da diplomacia. Foram assim exonerados Agostinho Tavares da Silva Neto, do cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola, acreditado na República do Zimbábue, Baltazar Diogo Cristóvão, do cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola, acreditado no Reino de Marrocos, José Filipe, do cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola, acreditado na República da Hungria, Alfredo Dombe, do cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola, acreditado no Reino de Espanha, Balbina Malheiros Dias da Silva, do cargo de embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República de Angola, acreditada na República Federal da Alemanha, Eduardo Filoeno Barber Leiro Otávio, do cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola, acreditado na República do Ruanda, e foram nomeados Alfredo Dombe para o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola na República do Ruanda, Balbina Malheiro Dias da Silva para o cargo de embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República de Angola no Reino de Espanha, Baltazar Diogo Cristóvão para o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola na República do Zimbábue, José Filipe para o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola no Reino do Marrocos. As chefias militares das Forças Armadas angolanas realizaram um encontro de concertação na presença do Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República para encorajar os efetivos da Defesa e Segurança a não baixarem a guarda e a redobrar a vigilância e a prontidão combativa. O Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República participou no encontro das chefias das Forças Armadas angolanas, de que, no seu discurso, deixou orientações precisas como não baixar a guarda, pois as Forças Armadas angolanas representam a bravura dos exímios filhos da pátria. As Forças Armadas angolanas, como baluarte da unidade nacional, têm esta árdua tarefa, mantendo a coesão, a camaradagem e o espírito de missão, cumprida e de corpo, que caracterizam as verdadeiras virtudes dos militares a todos os níveis e escalões hierárquicos, desenvolvendo o sentimento patriótico de modo a perpetuar a bravura e o heroísmo dos nossos ancestrais. Os angolanos hoje se orgulham das suas Forças Armadas, pois demonstraram perante o mundo que são capazes de fazer a guerra e a paz, o que demonstra a sua maturidade em reconhecer que somente nós podemos resolver os nossos próprios problemas. Encorajo os efetivos das Forças Armadas e dos órgãos de defesa e segurança a não baixarem a guarda, redobrando a vigilância e a prontidão combativa para prevenir, descobrir e deter todas as manobras internas ou outras conduzidas a partir do exterior do país, que ponham em causa ou venham a perigar a harmonia, a paz e o bem-estar dos angolanos. O dirigente disse que a defesa do país não passa apenas por empunhar armas, vai além das batalhas militares. É nosso dever manter vivas estas palavras, chamando a cada um de nós a responsabilidade de defender sem tréguas qualquer manifestação ou tentativa de subversão da ordem constitucional. Neste particular, os órgãos de defesa e segurança são chamados a desenvolverem sinergias para combater e manter a ordem, a tranquilidade e a paz em todo o território nacional, cerrando fileiras contra vários fenômenos negativos que direta ou indiretamente comprometem a segurança nacional. A defesa do país não passa simplesmente por empunhar armas, mas vai além das batalhas militares, designadamente o combate aos crimes econômicos e financeiros, tráfico de seres humanos, cibernética, criptomoedas, contrabando de combustíveis e recursos minerais, vandalismo ou destruição de bens públicos e violação das fronteiras e imigração ilegal, etc. Francisco Pereira Furtado não deixou de mencionar os efetivos que, pela sua bravura, defenderam a nação
estão em idade de reforma, agradecendo-lhes pelo que fizeram pela nação. E foi hoje apresentada a Lei nº 13/24 de 29 de agosto, que penaliza o vandalismo de bens e serviços públicos, com vista a proteger os recursos hídricos do país para reforçar o combate ao garimpo de água. O documento foi apresentado durante o Conselho Nacional de Águas, que decorreu hoje no Palácio da Cidade Alta, sob a orientação da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Durante o Conselho, o Ministério da Energia e Águas garantiu para maio a conclusão das obras de reabilitação do sistema de abastecimento de água do Centro de Distribuição do Morro Bento, que vai beneficiar áreas como Futungo 2, Cauelele, Morro Bento 1 e 2, Inorade, Bairro Imbondeiro, Gameca à direita, Pedalé, Morro da Luz e Costa do Sol. Portanto, vai ser feita essa transferência do Benfica para o Morro Bento. E esse é um projeto que está, no fundo, no conjunto de outros, da construção do Bita e do Quilonga, como já referi, que juntos vão criar abastecimento de água para mais 7,5 milhões de pessoas, bem como o ProÁgua, que é um projeto que vai permitir otimizar a capacidade nominal existente e recuperar cerca de 400 mil metros cúbicos de água diárias que neste momento não são explorados por avarias e obsolescência dos sistemas. De acordo com o ministro João Batista Borges, o executivo somou até ao momento cerca de 202 aldeias sem defecação ao ar livre no âmbito do Programa Integrado de Construção de Latrinas para o combate a doenças infecciosas como a cólera. Este programa permitirá, uma vez concretizado, reduzir em 72%, portanto, a propagação de doenças como a cólera, principalmente no meio rural. Neste momento, com o desenvolvimento deste programa de saneamento inclusivo, liderado pelas comunidades e escolas, já temos no país cerca de 202 aldeias livres da defecação, portanto, ao ar livre. O ministro ainda assegurou para abril deste ano a conclusão das obras do Canal do Cafo e quanto às questões meteorológicas também analisadas em Conselho, o INAMET prevê que para este ano as províncias da região sul do país poderão registrar chuvas acima do normal. Em fevereiro de 2025 teremos chuvas acima do normal, portanto, fevereiro, o mês em que nos encontramos, acima do normal na região sul de Angola, principalmente Cunene e Cubango, que para nós é uma boa notícia, uma vez que é uma região tipicamente afetada ciclicamente pela seca, por estiagens. E também é importante na medida em que estamos a construir empreendimentos de armazenamento de água nessa região e vamos com isso então começar a aprovisionar nesses reservatórios água, portanto a referir-me ao Ndu e ao Calucuvo, sobretudo. E o ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, garantiu que até 2027 estará concluída a reabilitação de 215 quilómetros ao longo da estrada número 100, com acessos às regiões da Muxima, Caxandanda e outras do município da Quissama. Tomamos conhecimento que foi aprovado por decreto presidencial, 2 decretos, um primeiro que aprova o troço de estrada ao longo da Estrada Nacional 100, que é de Catete, Cabala, Muxima, com 70 km de estrada, e um outro de 145 km de estradas que sai da Muxima, vai para Dembaxio, para Mumbondo e chega até a aldeia de Caxarandanda. Nesses termos, teremos uma facilidade muito grande em termos de prover que os serviços públicos lá chegam, fundamentalmente setores como a água, energia, saúde e educação. Obviamente é uma estrada que vai nos levar um prazo de 18 a 24 meses. Nós esperamos no limite máximo em abril de 2027 ter essa estrada feita no seu todo, com todos os aspectos que nós dissemos aqui. O impacto será grande para a saúde pública. O setor de saúde já vai conseguir levar de forma mais fácil os seus médicos e o pessoal técnico para lá. Os setores da energia e águas levar os seus serviços e outros setores também.
Ainda na 10ª sessão do Conselho Nacional de Águas, orientado nesta quinta-feira pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, foram apontados desafios relacionados ao financiamento insuficiente para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Veja no próximo bloco. Angola e Argélia podem voltar a estar ligadas por via aérea. Veja também o melhor do desporto no país. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindos de volta. Angola e Argélia poderão estar ligadas novamente por via aérea, com uma assinatura de um acordo-quadro no domínio dos serviços aéreos. A informação foi prestada pelo embaixador da Argélia no final da audiência que lhe foi concedida hoje pelo Presidente da República, João Lourenço. A audiência serviu para que o embaixador da Argélia em Angola, Abdelhakim Miroub, apresentasse ao Presidente da República, João Lourenço, os cumprimentos de despedida, uma vez que o diplomata está em fim de missão ao nosso país. À saída do encontro no Palácio da Cidade Alta, o diplomata argelino disse que as relações políticas entre os dois países são históricas e excelentes, que datam desde a luta de libertação de Angola, período em que o primeiro presidente de Angola efetuou diversas viagens à Argélia e criou deste modo laços importantes no setor político. Entretanto, o incremento da relação no domínio econômico é neste momento um assunto que está a merecer a atenção dos dois governos, com a assinatura brevemente de alguns instrumentos jurídicos que deverão reforçar a cooperação entre os dois países, com destaque para o acordo quadro para os serviços aéreos, que deverá ligar por via aérea Angola à Argélia. On a travaillé pour préparer l'instrument juridique. Para podermos impulsionar a relação econômica entre os dois países, tenho trabalhado com o setor correspondente a nível do Ministério das Relações Exteriores de Angola, no sentido de prepararmos instrumentos jurídicos, acordos, que serão assinados, provavelmente quando a visita de Sua Excelência o Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalo Lourenço, a Argé, ou no quadro da 5ª comissão entre Angola e Argélia. No âmbito desses acordos, nós preparamos um acordo quadro para os serviços aéreos, transportes aéreos, que é um acordo que permitirá a que a empresa aérea argelina volte a voar para Angola, crie uma ligação imediata e direta entre os dois países, e num outro acordo que vai estabelecer a Câmara de Negócio entre Angola e Argélia. Renforcer a cooperação econômica e comercial entre os dois países. Quanto à balança comercial entre os dois países, sem avançar cifras, Abdelhakim Miroub fez saber que ainda não satisfaz, mas há grandes interesses de empresas cooperarem especialmente no setor da indústria cimenteira. C'est pas grand-chose, mais Nós queremos, de facto, reforçar as relações para aumentar para nível mais desejados. Mas, mesmo nessas entrelinhas, dizer que há empresas argelinas que importam o aço de Angola. Não conheço ainda, não posso avançar aqui o valor estimado dessas importações, mas também há um grande interesse da parte de algumas empresas angolanas no setor de cimento. Nós temos várias empresas argelinas que produzem cimento e também temos recebido, de facto, interesses crescentes de empresas angolanas em comprar esse material da Argélia. Em suma, dizer que estamos a trabalhar para que esse balanço econômico, que ainda não é satisfatório para nós, de facto seja elevado a um nível desejado dos laços de cooperação existentes entre os dois países. Toujours des produits algériens que se vendent en Angola. Abdelhakim Miroub representou os interesses argelinos em Angola durante os últimos 4 anos e meio. Os mitos e contextos históricos sobre o início da luta armada de libertação nacional foram abordados nesta quinta-feira em palestra por historiadores e pesquisadores. A iniciativa, que decorreu no Memorial Dr. António Agostinho Neto, é da Procuradoria-Geral da República.
Técnicos de Justiça e membros afetos à Procuradoria-Geral da República estiveram congregados nesta quinta-feira, onde puderam adquirir mais conhecimentos sobre o contexto histórico que deu início à luta armada de libertação nacional. O objetivo principal é nós darmos a conhecer aos magistrados, funcionários e técnicos da Vice da República da nossa história. Portanto, contribuirmos para a formação do homem. Entendemos que ele não deve ser, em relação à PGR, a nossa preocupação não deve ser somente em relação à ciência do direito. Devemos também conhecer um bocado de história, um bocado de nós próprios. E acho que isso vai ajudar a elevar o nosso nível de nacionalismo, de patriotismo, para que possamos encarar as nossas atribuições de uma forma diferente, com mais empenho, com mais determinação. Ainda há muito para que se estudar sobre o início da luta armada e os seus precursores, pelo que a historiadora Rosa Cruz e Silva refere que deve-se apostar num trabalho conjunto para que mais nomes de envolvidos na história sejam publicados. Vamos trabalhar para que esses nomes sejam publicados, vamos trabalhar para fazer exposições, onde esse material, essa documentação tem que ser dada a conhecer ao público em geral. Apesar do pouco conhecimento que se tem, a historiadora acredita que o que se sabe já não é tão superficial. Já não é tão superficial, mas sempre é possível penetrar nos trilhos da clandestinidade, porque a clandestinidade ocultava muita coisa. Então é preciso trocar informação, cruzar, para nós podermos chegar à realidade dos fatos. No final, não faltou a satisfação de se ter aprendido algo novo e documentado. Para mim foi excelente, porque fiquei a conhecer factos que desconhecia. A palestra, portanto, foi toda fundamentada com documentos que existem, portanto, já não é aquela palestra do ouvi dizer ou do participei, mas, portanto, aquilo que está relatado, que está escrito. Uma das coisas que eu nunca tinha ouvido falar era do novo ataque de 10 de fevereiro, que foi referido pela nossa palestrante, e a forma entusiasmada e emocionada como ela relata os factos não tem como não prender o auditório. Acho que toda a gente ficou presa, completamente presa à comunicação feita pela doutora Rosa Cruz e Silva. Procuradoria-Geral da República realiza palestra sobre o início da luta armada de libertação nacional para técnicos de justiça e membros afetos ao setor. E o Procurador-Geral da República reagiu hoje ao negócio não legalizado de mineração de criptomoedas no mercado nacional e garantiu que em breve serão dados os passos necessários para o devido tratamento jurídico. Hélder Pitagros disse também que estão em fase de investigação instrutiva os processos recentes da AGT e SME. Nos últimos tempos, tornou-se prática a mineração de criptomoeda, uma atividade considerada ilegal em Angola. Por conseguinte, várias são as detenções que o Serviço de Investigação Criminal tem feito de cidadãos que viram nesta prática uma forma de ganhar dinheiro. Questionado sobre as acusações e até mesmo julgamentos relativos à prática da mineração de criptomoedas, o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, disse que esta prática, sendo nova em Angola, a Procuradoria precisou preparar-se para dar seguimento a estes casos. Bem, isso para nós são matérias novas, que até então nós até pensávamos que o nosso país não existisse, mas infelizmente descobrimos que há situações dessas, né? Mas uma coisa é o SIC atuar, o SIC fazer, portanto, a apreensão, fazer a detenção, mas isso tudo sob direção e orientação dos magistrados, mas depois nós temos que fazer a produção da prova. Temos que ter a prova, temos que consolidar a prova para podermos levar os cidadãos a julgamento. E isso não se faz num dia nem em 2 dias. Isto requer também muito trabalho de perícia legal e nós, infelizmente, como pensávamos que o nosso país não tinha esse tipo de atividade,
também não estávamos preparados em equipamentos, em tecnologia própria para podermos fazer essas investigações. Só agora é que estamos a trabalhar nesse sentido da aquisição desse equipamento. Já temos magistrados formados nessas áreas, mas não tinham prática nenhuma. Portanto, agora é que estão a trabalhar e a pôr a sua formação em prática. Portanto, isso não se faz de um dia para o outro, né? Mas nós acreditamos que ainda dentro de muito pouco tempo vamos ter já alguns processos introduzidos em juízo. Quanto às detenções recentes pelo Serviço de Investigação Criminal de altos funcionários da AGT e do Serviço de Migração Estrangeiros por diversos crimes, o magistrado do Ministério Público disse que os processos estão em fase de investigação instrutiva. Tem comunicado em algumas operações que o SIC tem executado, porque o SIC é que é a parte operacional dos órgãos de justiça, em que há a sessão da GT, a sessão do ICME, mas agora nós estamos a trabalhar nos processos. As matérias ainda estão em segredo de justiça, porque ainda estamos na fase de investigação e são preparatória e, portanto, vamos aguardar com paciência que as coisas aconteçam. Estamos a trabalhar com celeridade, com muita objetividade, para que possamos, no mais curto prazo de tempo, darmos uma satisfação à sociedade. Hélder Pita Gross falava à margem da palestra sobre o 4 de fevereiro, realizada nesta quinta-feira em Luanda. Dislexia em reportagem da semana. A dislexia é uma dificuldade de aprendizagem de leitura e escrita. Então isso é evidenciado no processo escolar. Até os 11 anos de idade eu fui analfabeto, até que eu comecei a fazer aulas de reforço. Detalhes sobre o distúrbio genético que dificulta a aprendizagem. São a dificuldade de perceber aquilo que se está a ler, a dificuldade de reproduzir o som correspondente àquilo que se está a ler, a troca de sons. Recomendações para casos mais complexos. Procura um psicólogo, um fonoaudiólogo, um psicopedagogo que vai poder nortear melhor esse tratamento e vai poder dirigir essa família junto com essa criança à escola a tomar a melhor decisão. Dislexia. Exclusivo Girassol Jornal. Acerto de calendário. 1º de agosto, Cabos Corpo do Palanca. Em destaque. E já estamos na página desportiva. O 1º de agosto vai receber nesta sexta-feira a equipa da Casa do Pessoal do Porto de Lobito. O técnico Lazariano Nigono afirmou que tem trabalhado nas maiores lacunas. Vem aí mais uma fase do principal campeonato angolano da bola ao cesto, o Unitel Basket. A equipa principal do 1º de agosto usou o pavilhão Jean-Jacques para a última sessão de treinos antes do próximo embate que será frente à Casa Pessoal do Porto de Lobito. Segundo Lazariano Nigono, treinador principal da equipa militar, ainda têm de melhorar a resistência, pois sente que perde o ritmo nos últimos quartos. Entramos numa outra fase que já é ainda mais competitiva que a fase anterior, então temos que aumentar também nossos índices de concentração e manter essa consistência durante o jogo inteiro, porque esse que tem sido nosso problema até o momento, então nós temos que ser um bocado mais consistentes durante o jogo inteiro. Então é isso que nós vamos procurar fazer durante essa fase. Os atletas sentem-se mais confiantes e apenas querem fazer melhor em relação à fase anterior. Falaram ao microfone da Rede Girassol os atletas Elkan Paca, que joga como base, e o capitão Fábio Domingos. Na verdade, falta-nos muita consistência. Começamos sempre os jogos a 1000%, depois no terceiro, no último período, começamos a laquear um pouco, mas temos trabalhado nisso, como o nosso treinador disse. Ele melhor que ninguém sabe que precisamos disso, então todos os dias temos colocado nosso foco, dedicação máxima
para alcançar a consistência desejada que sempre quisemos. A preparação está sendo intensa, em reflexão do jogo que tivemos, né? Tivemos uma má prestação no jogo passado e o intuito é melhorar. Então nós vamos vir com mais afinco, mais garra para vencer esse jogo e o objetivo é vencer, sempre vencer. O duelo frente à Casa Pessoal do Porto de Lobito acontece nesta sexta-feira, às 18 horas, no pavilhão Vitorino Cunha. O 1º de agosto pretende voltar aos tempos de glória nas modalidades de handball e basquetebol nos próximos anos. A afirmação foi feita pelo seu presidente, Gouveia de Sá Miranda. O presidente de direção do Clube Militar, Gouveia de Sá Miranda, em conferência de imprensa, disse que o basquete do 1º de agosto sairão da crise e voltarão à ribalta nos próximos tempos. O basquete vai sair e tem que sair, o handball vai sair e tem que sair. Portanto, desta situação, é continuarmos a melhorar os nossos trabalhos, quer direção, equipa técnica e atletas, porque sabe que nós não estamos aqui para culpabilizar, estamos aqui para assumir aquilo que é a nossa responsabilidade. Quando uma equipa, um clube não ganha campeonato, é problema de direção, equipa técnica, atletas. Neste momento, o clube passa por um processo de renovação e é importante que todos estejam unidos para superar a crise que já dura há mais de 4 temporadas, de acordo com o número 1 do 1º de agosto. Rumo às vitórias. Estamos num período de união, estamos a fazer as reviravoltas, manter o que está bem, corrigir o que não está bem, fortalecer-nos mesmo e depois apanhamos o rumo para a vitória. Porque eu dizia no início da minha intervenção que a velocidade do tratamento das questões, ainda como problema do 1º de agosto, não estamos satisfeitos pela velocidade. Então estamos a ir. Na modalidade da bola ao cesto, a equipa masculina do Rio Seco lidera o palmarés com 18 campeonatos, 14 taças de Angola, 12 supertaças e 9 títulos de campeão africano. Em handebol feminino, as rubro e negras têm na sua galeria 11 títulos, sendo 7 campeonatos e 4 supertaças. E a equipa de futebol do 1º de agosto prepara-se para enfrentar o Cabos Corpo do Palanca. Os militares pretendem acertar as contas com vitória. Depois do 1º de agosto ter perdido por 0-3 no jogo amigável com a equipa Eagles de Kinshasa, o clube militar só pensa na vitória frente ao Cabos Corpo do Palanca em jogo de acerto do calendário do Girabola. Edgar Jerónimo Stopirá, treinador adjunto do combinado militar, disse que apesar da derrota gostou do posicionamento dos seus pupilos e vai acertar os eixos em mais um duelo de preparação. Independentemente de termos ficado parado 2 semanas, até o momento está tudo a correr bem, não é? Visto que o nosso jogo é a próxima semana, ainda temos um jogo no domingo, o último jogo de preparação no domingo, para com que chegarmos no dia 14 bem preparado para nós alcançarmos o nosso objetivo. Stopirá mostrou-se respeitoso com a equipa adversária e disse que vão lutar pelos 3 pontos frente ao combinado do Palanca. É o Cabo, todos nós conhecemos, vai ser um derby, vai ser um jogo muito difícil, sabemos das dificuldades que vamos obter, mas estamos a trabalhar arduamente para conseguirmos os 3 pontos. Neste momento, o clube militar ocupa a 3ª posição do Girabola com 28 pontos. O duelo frente ao Cabos Corpo do Palanca está marcado para o dia 14 de fevereiro. Veja, depois do intervalo, a comunidade coiçã no Mexico está a dedicar-se à agricultura. Veja também, Trump volta a reafirmar que quer tomar a faixa de Gaza depois de desmentido pela Casa Branca. Voltamos daqui a pouco, não saia daí. Até já. Bem-vindos à terceira e última parte do nosso jornal. O Tribunal Penal Internacional pediu a diferentes instituições que forneçam provas sobre a violência praticada no leste da República Democrática do Congo desde 2022. O pronunciamento do TPI é feito numa altura em que a cidade de Goma, no Kivu Norte, está sob controlo do grupo armado M23. O tribunal solicitou às vítimas, testemunhas, sociedade civil, organizações internacionais e autoridades nacionais
o fornecimento de evidências dos crimes praticados no leste da República Democrática do Congo e nas regiões próximas. Segundo um comunicado do TPI de 2024, a instituição estava a renovar os seus esforços na investigação na RDC, com foco prioritário nos supostos crimes do Estatuto de Roma, cometidos na província do Kivu Norte desde 1 de janeiro de 2022. No documento, a Corte Internacional afirma que a investigação está ativa e continua com urgência e foco. O leste da República Democrática do Congo tem sido marcado por violência que resulta dos confrontos entre o M23, apoiado pelo Ruanda, segundo a ONU, e o exército congolês. Nos últimos tempos, o grupo armado tomou a cidade de Goma, capital da província de Kivu Norte, gerando alarme na comunidade internacional, que se mostrou preocupada com a possibilidade de o grupo tomar também Bukavu, capital da província do Kivu Sul. Entretanto, o M23, que anunciou um cessar-fogo a partir de 4 deste mês, disse não estar interessado na capital do Kivu Sul. Apesar disso, desrespeitando o cessar-fogo declarado unilateralmente, o M23 e o exército do Ruanda lançaram uma ofensiva nesta quarta-feira, resultando na tomada da cidade de Nyabibwe, no Kivu Sul, segundo a agência France Presse, que cita fontes de segurança e humanitárias. Como resultado da violência, nos últimos dias, pelo menos 2.000 cadáveres foram enterrados e outros 900 estão em morgues e hospitais, segundo as autoridades congolesas. Está prevista para esta sexta-feira uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, marcada de emergência, para discutir a situação no segundo maior país do continente africano em termos de extensão territorial. 17 crianças morreram no incêndio que deflagrou numa escola islâmica na Nigéria na última quarta-feira. As causas, ainda desconhecidas, originaram investigações que começaram nesta quinta-feira, segundo as autoridades do país. Através de um comunicado, a Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências afirmou que cerca de 100 crianças estavam na escola quando o incêndio começou na quarta-feira. Em consequência das chamas, também 17 crianças ficaram gravemente feridas. O presidente nigeriano Bola Tinubu solidarizou-se com as famílias das vítimas e pediu às escolas que priorizem a segurança das crianças. Depois dos Estados Unidos, foi a vez de Israel anunciar a sua saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O ministro das Relações Exteriores israelita, Israel Katz, citou um entrave institucional do Conselho contra o seu país como motivo da decisão. A saída de Israel do Conselho de Direitos Humanos ocorre 2 dias após Trump ter assinado a retirada dos Estados Unidos da América do órgão da Organização das Nações Unidas. A relatora especial da ONU, Francesca Albanese, afirmou que a retirada de Israel do Conselho de Direitos Humanos é extremamente grave. O Conselho de Direitos Humanos da ONU é um órgão criado pela entidade em 2006 para promover tópicos como liberdade de associação e movimento, liberdade de expressão, de crença e direitos das mulheres e da população LGBT, além de investigar alegações de violações de Estados-membros. Albanese afirmou temer que o genocídio de Israel contra os palestinianos se expanda e se intensifique agora na Cisjordânia, território ocupado que os palestinianos querem junto com Gaza como o núcleo de um futuro Estado independente. Investigada por acusações de genocídio na Corte Internacional de Justiça, Israel nega as acusações da prática na faixa de Gaza e afirma que está a proteger os seus legítimos interesses de segurança, tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, onde um cessar-fogo frágil está atualmente em vigor após uma guerra de 16 meses contra o grupo militante islâmico Hamas. O conflito entre Israel e o Hamas, interrompido em janeiro por um acordo de cessar-fogo, gerou uma crise humanitária no território e deixou mais de 40.000 mortos. E o Hamas pediu nesta quinta-feira que todas as facções palestinianas se unam contra o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tomar o controlo da faixa de Gaza e retirar todos os moradores do território. A fala do presidente norte-americano gerou uma enxurrada de críticas e, ainda assim, nesta quinta-feira, o presidente norte-americano ignorou a repercussão negativa e voltou a defender que o território palestino passe para o controle do seu governo no final da guerra. O Hamas afirmou que os palestinianos não se vão retirar da faixa de Gaza e pediu também que os países árabes confrontem Trump. A população palestiniana em Gaza afirma que é contra a decisão de Trump
Trump acabou com a guerra, mas no deslocar acabaria com nossas vidas, mesmo que isso custe as nossas almas, não deixaremos Gaza, referiram. Além do Hamas, diversos grupos atuam na faixa de Gaza e na Cisjordânia na luta contra Israel e reivindicam a criação de um Estado palestino. Entre eles estão o Fatah, para a libertação da Palestina, e a Jihad Islâmica. Embora tenham o mesmo objetivo, os grupos já divergem, inclusive entraram em conflito caso do Hamas e do Fatah. Desde que começou o cessar-fogo em Gaza, pouco antes da posse de Trump em janeiro, o mundo observa cenas dramáticas de palestinos a retornarem para o que restou das suas casas. Famílias palestinianas empilharam pertences em carros e carroças puxadas por burros ou caminharam longas distâncias ao longo da estrada costeira, muitas vezes para chegar ao seu endereço e encontrar apenas destroços. Os bombardeios deixaram Gaza em escombros. De acordo com a ONU, 1,9 milhões de pessoas foram deslocadas durante 15 meses de guerra. Isso é cerca de 90% da população de Gaza. A comunidade de Khoisan, que reside na aldeia de Chisala, no município de Kangamba, está apostada em melhorar a sua sustentabilidade. Os Khoisanes estão a dedicar-se agora à agricultura. Ao longo de gerações, os povos Khoisan vagaram por terras desconhecidas, sobrevivendo da caça e da apicultura. Mas, hoje, esses mesmos nômades, movidos pelo desejo de uma vida melhor, abraçam a agricultura como seu novo sustento. Hoje estamos a cultivar, então aquilo já ultrapassou. Estamos a comer melhor, estamos a cultivar melhor do que aquilo. No coração do município de Kangamba, mais de 200 Khoisan agora encontraram refúgio na região de Chisala. Aqui, a esperança de um futuro mais estável é cultivada na terra. Produzimos aqui milho, maçango, mandioca e etc. Ajuda para o governo. Queremos dar máquinas para cultivo. Máquinas para cultivo, enxadas, caixanas, etc. Essa comunidade enfrenta desafios diários e clamam por apoio governamental para a implementação de escolas e postos de saúde, um pedido urgente para garantir a educação e cuidados básicos para suas crianças e idosos. A dificuldade máxima aqui não tem uma escola, um posto de saúde. Por exemplo, a distância, contando a distância, aqui há 2 horas de quilômetro, há um meio de transporte só que temos. Em um gesto simbólico de apoio, o governador do Mochico, Ernesto Mangala, visitou a comunidade e trouxe consigo um sinal de esperança para os povos Khoisan. E terminamos por hoje. Amanhã há mais Girassol Jornal às 19h45. Estamos gratos pela sua fiel companhia. Fique bem. Boa noite.